Aviso. Para servir o tabu quebrado no episódio de hoje, se você for menor de idade, saiba que os termos aqui utilizados, que poderão ser interpretados como de baixo calão e ofender a moral e bons costumes de crentes que acham que o problema da vida pecaminosa está no ato sexual, serão completamente utilizados para fins educativos. Oi, vamos que vamos! Eu sou Art e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Penso Duas Vezes. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante. Todo assunto que é tratado aqui é importante. Hoje, nós vamos falar sobre sexualidade. É um assunto muito importante para nossas vidas. E vocês vão saber por quê. Antes de começar, já vai aí deixando o seu joinha nesse episódio, na plataforma que você estiver ouvindo. Dá aí seu joinha. Não custa nada. E é muito importante que você se inscreva e siga as redes sociais do podcast Pense Duas Vezes. E interaja também, para incentivar esse projeto que foi idealizado para gerar debates sobre questões históricas, políticas, sociais e atuais, sim. O @ é Pense Duas Vezes, com 2 S no final também. Bora seguir lá. Vamos lá. Segue lá. Já curtiu esse episódio? Beleza. Agora a gente vai adentrar no universo de cores que muitas pessoas temem. Tome cuidado. E para tornar esse aprendizado mais interessante, eu acho, que isso vai tornar esse aprendizado mais interessante, eu vou pedir que vocês façam algumas coisas enquanto eu explico as coisas aqui, tá ok? É como se fosse, tipo assim, um áudio guiado de meditação, sabe? Pois, como foi dito no episódio de hoje, vamos falar sobre sexualidade. E cada etapa desse episódio é importante para você definitivamente saber isso pro resto da sua vida. Vamos lá. Para quem não tem afinidade sobre esse assunto, pessoas que não são LGBTQIAP+, tanto quanto pessoas que são, precisam compreender conceitos básicos. Primeiramente, precisamos entender que a sexualidade é um aspecto humano. Gente, a sexualidade se encontra no eixo da nossa personalidade. É uma característica nossa, e ela é inata e ela é inerente. Através da sexualidade, somos capazes de ter experiências no mundo, nas diversas formas físicas e formas afetivas também. Uma vez que a gente entende que a sexualidade faz parte de quem nós somos, que a sexualidade é parte central da nossa personalidade, a gente precisa compreender que ela também é um espectro da humanidade. Isso é, que ela pode ser expressada de diversas formas, e de diversas formas podem ser o sexo biológico, a identidade de gênero, a expressão de gênero, a orientação sexual e a orientação romântica. E cada um desses elementos que eu falei, que fazem parte da gente, se diferenciam de pessoa para pessoa. E essas diferenças compõem os espectros da sexualidade humana. Isso significa que não existe só homem e mulher e pessoas heterossexuais no mundo. Isso é incontestável. A partir do momento que a gente compreende a sexualidade como algo livre de regras de existência. Vamos começar. Nesse momento, eu peço que você, que está me ouvindo, use uma de suas mãos e coloque ela sob o seu órgão genital. Você tem um. Eu tenho certeza que você tem um. Então, pegue a sua mão, coloque ela sob o seu órgão genital. Se você estiver sozinho ou sozinha, é claro. Mas se você estiver em público, apenas imagine. Faça uma contração pélvica, só para lembrar da existência dessa parte que a gente tanto esconde do mundo. Esse órgão, que é o sexo biológico. O sexo biológico são características biológicas que a pessoa possui, desde quando ela se forma ali na barriguinha até ela nascer. Ela nasce e tem ali
umas características biológicas. Essas características biológicas podem ser, né, os cromossomos, quais são os cromossomos que esse sujeito tem, essa pessoa tem, a genitália, né, a composição hormonal. Isso significa que o bebê, né, a pessoa, ela pode nascer, né, e a partir, né, da formação do órgão reprodutivo, ela pode ser considerada dentro de alguma categoria. No caso, as categorias que ela pode se enquadrar são fêmea, né? Existe um órgão genital que determina-se que é fêmea, e um outro que determina-se que é macho, e mais um outro que pode ser determinado como intersexo. É isso aí. Pessoas que reproduzem, vocês sabiam que o filho de vocês também pode nascer intersexo? Intersexo é a variação anatômica que pode não corresponder a um sexo classificado como feminino ou masculino. Ou seja, ele pode não ser identificado necessariamente entre sexo fêmea ou sexo macho, sendo assim identificado como intersexo, né? Não é hermafrodita. Hermafrodita é um termo que passou, não se utiliza mais, é um termo pejorativo e hoje se chama intersexo, tá ok? E essa variação anatômica é natural na humanidade. Agora, né, depois de estar com a sua mão ali no seu órgão genital e entender que esse órgão é o seu sexo biológico, agora você vai pegar a sua mão e levar ela até a sua cabeça. Como se você estivesse querendo encostar no seu cérebro, sabe? Tipo, ai meu Deus, quero pegar no meu cérebro, quero coçar o meu cérebro. E se não puder, sacuda a cabeça, sente o cérebro balançando aí na tua cabeça. É aí, nesse lugar, onde tu interpreta os teus próprios sentimentos. É o lugar que um mundo é processado de forma que ele pode fazer sentido para ti. É onde a identidade de gênero acontece, se forma. Identidade de gênero é como a pessoa reconhece o gênero dela própria. É o sentimento a respeito de si. E o detalhe aqui é que essa identificação pode corresponder ou não ao seu sexo biológico. Entendeu? Pessoas podem se identificar com algum gênero independente do seu sexo, ou seja, da sua genital, do seu órgão sexual. Mulheres e homens cis, por exemplo, que é o caso de pessoas que se identificam sendo do gênero construído a partir do seu sexo biológico. Sexo biológico que foi identificado no seu nascimento, no caso, a pessoa que se identifica como mulher, a fim de corresponder à norma social estabelecida para o seu sexo biológico feminino, né, identificado no momento qual nasceu. Essa pessoa ali é uma mulher cis, né? Quando a gente fala disso, da identificação de gênero a partir do seu órgão reprodutor, estamos ali falando de cisgênero, que a grosso modo são pessoas, né, que se identificam com o gênero de acordo com a identidade ou melhor, que se identifica, né, tem a identidade de gênero correspondente, né, que foi ali atribuída no momento do seu nascimento, ali no momento que foi percebido a sua genital. Já a mulher trans, por exemplo, que teve o sexo biológico identificado como masculino no seu nascimento, mas que não se identifica com a norma de gênero estabelecida a partir do seu sexo biológico e que se identifica como mulher, é uma mulher trans. Aí a gente está falando de transexual ou transgênero, que é a pessoa que se identifica de forma diferente da que lhe foi imposta por conta do seu sexo biológico. Ou seja, identidade de gênero são os termos mulher trans, mulher cis, travesti, homem trans, homem cis, não binários, gênero fluido, intersexual, etc, etc, etc. Esse campo da mente, do nosso cérebro, é onde o gênero acontece, certo? Por quê? Porque o gênero é construído socialmente. Ele só faz sentido na compreensão humana, na percepção humana. Agora, se você puder olhar num espelho
Pode ser em qualquer reflexo, qualquer lugar que você estiver agora, se encare. E perceba que a partir do gênero qual você se identifica. Isso é a partir da sua identidade de gênero, né? Qual é a expressão de gênero que você mostra para as pessoas? Essa expressão de gênero, ela pode ser consequência de como tu se identifica quanto qual gênero, né, que você se considera, e de como tu também se sente em relação a ti próprio. A expressão de gênero é a forma como um indivíduo expressa a sua identidade de gênero, seja através das roupas, do cabelo, do seu nome, a forma que fala, a expressão, né, do seu próprio corpo também, o corpo fala. A expressão de gênero ela pode ser feminina, né, masculina, andrógena, não binária, fluida. E ela pode corresponder à identidade de gênero? Pode, mas também tem casos que ela não corresponde. Agora, voltando com a mão, pega a sua mão, coloque ela no peito esquerdo, no peito do coração. Isso aí, sente um pouquinho o teu coração. E aí no teu coração, onde a gente relaciona as emoções que nós sentimos, se encontra um impulso da vida. Bem romanticamente, assim, só para ser lúdico, tá bem? Aí no teu coração que bate, sente de verdade ele, teu peito, teu coração, cara, tem um negócio aí batendo. É nele. Aí onde acontece a nossa orientação sexual e a nossa orientação romântica. Claro que não é exatamente aí, mas é só pra gente fazer essa dinâmica aqui, tá bom? Não vamos atrapalhar o negócio, a brincadeira tá bacana. A pessoa, né, ali compreende a orientação sexual como a atração sexual. Sabe quando você olha pra alguém e dá aquela coceirinha no chibio, o ovo expande? Pois é. Essa sensação de, nossa, como essa pessoa, eu não sei não, eu acho que com essa pessoa aí eu vou pros finalmente, sabe? Que nós, pessoas, indivíduos, a gente sente por outras pessoas, o nome disso é orientação sexual. A orientação sexual é muito pelo contrário do que as pessoas ignorantes costumam pensar, como algo que a gente aprende, assim, não se aprende a orientação sexual, mas a gente aprende a como se portar em relação à nossa orientação sexual. Isso aí a gente pode aprender realmente. Mas a orientação sexual em si é inerente e involuntária. Ela é inerente porque ela é algo que faz parte da gente de forma natural, faz parte da nossa natureza humana nos orientarmos sexualmente, e ela é involuntária porque ela acontece de forma que a gente não tem como controlar. A gente se atrai por quem a gente se atrai, e é simples assim. E é aquela pergunta que já virou clichê na Lacrolândia, né? Mas que apesar de repetitiva e meio ultrapassada assim, né? Eu acho, tem sempre alguém que ela vai servir para gerar uma reflexão, que é: qual foi o momento da sua vida que você decidiu se atrair por quem você se atrai? Da mesma forma que você é capaz de se apaixonar por alguém, a capacidade de se apaixonar por alguém, tipo, por que você se apaixona pelo gênero que você se apaixona? Pois é. Aí a gente fala de orientação romântica ou orientação afetiva. É outra possibilidade de a pessoa se relacionar com outras. A orientação, né, romântica é a possibilidade de uma pessoa ter de se apaixonar por outras. E isso pode envolver sexo ou não. E sim, tem gente que se envolve romanticamente com outras e não necessariamente precisa rolar sexo. Olha que beleza. Eu sei que para um mundo meio doentio como o nosso, onde a pornografia torna o desejo sexual, no desejo de tornar as pessoas em objetos sexuais, faz com que a gente não compreenda a existência de diversas formas de se relacionar romanticamente sem ter o sexo como base. Assim como tem gente que não compreende que sexo não é só quando órgãos genitais estão em contato direto. A sexualidade está presente na vida do ser humano desde o nascimento, e a cada etapa da vida ela se desenvolve de uma forma diferente.
Essas ideias que costumam deturpar a questão da sexualidade, elas são resultados do que torna a sexualidade um tabu, com toda uma carga moralista que só serve para desinformar as pessoas e fazerem elas viverem frustradas consigo mesmas, ou até mesmo fazendo com que elas não tenham uma vida sexual protegida. Quantas pessoas LGBTQIAP+, não deixaram de viver suas vidas por viver em conflito consigo mesmo, por causa dos outros que impõem suas regras medíocres? Esses outros que estão dentro das regras, que acham que não têm o que fazer nenhum esforço, né? Porque são héteros, porque são cisgêneros, e tá tudo bem reproduzir LGBTfobia e machismo que muito desse moralismo carrega. Enfim, esse episódio foi pensado justamente para que a gente consiga sair dessa bolha, que até quem faz parte da sigla LGBTQIAP+, acaba se colocando. O assunto sexualidade é importante não somente para que a gente se entenda como seres humanos, a gente se justificar, né? E eu acho que justificar-se é um processo que deveria ser considerado desnecessário, mas a gente se justifica para si, primeiramente, mas para depois a gente conseguir um mínimo de respeito sobre a gente. Mas é importante que a gente também entenda o outro, e não somente os meus sentimentos ou as minhas próprias emoções, a minha percepção de mundo. Entender que nós somos milhares de pessoas que têm experiências diferentes e questões sexuais diferentes. Um passo em sentido ao respeito mútuo em relação à sexualidade é mais perto a gente fica de de parar de reproduzir esses preconceitos. E eu falo isso me direcionando também a pessoas que reproduzem, que podem gerar filhos. Quanto mais respeito à diferença da sexualidade, mais respeito vocês vão ter com seus filhos. A chance de eles adoecerem na própria família vai diminuir. A sociedade que a gente vive já é muito perigosa. E educar os filhos para compreender o mundo sexual não deveria ser visto como um pecado, lógico. Educar crianças, o jovem, dentro da sua realidade etária, respeitando o desenvolvimento dele, né, ali, sem violar a saúde desse sujeito. Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado da experiência aqui e do que foi dito. Lembrando que tem episódio novo toda quarta-feira, a partir das 11 da noite. Espero que vocês, na semana que vem, né, estejam aqui ouvindo um novo episódio. E um abraço. Até lá. Tchau!